Mas o que eu sempre vi não é quantidade de conteúdo despejado em si para a pessoa, mas o passo a passo. Foi aonde que eu entendi que as pessoas, isso vendo de escola, vendo de faculdade, quando os professores vão lá e pegam uma matéria muito grande e joga para a pessoa estudar, é tanto conteúdo que ela não consegue assimilar. E aí ela se perde, aí ela tira notas ruins, aí ela se frustra. E era o que acontecia comigo lá na faculdade. Pra quem não sabe, matemática e física não era comigo, gente. E aí, quando me passava esse tanto de conteúdo, eu não conseguia. E quando eu tinha um professor particular, realmente eu tinha muita dificuldade em física. Quando eu vi um professor particular e ele separava todo aquele conteúdo em passo a passo pra mim, eu conseguia entender muito mais. E aí, isso aí ficou na minha cabeça e foi. Quando eu comecei a ensinar maquiagem pras pessoas, eu vou ensinar passo a passo pra elas. Porque o que mais me incomodava? Como eu fiz 6 anos como maquiadora, mais de 10 cursos, eu ia lá e fazia um curso em São Paulo. Essa pessoa me ensinava de um jeito. Aí eu ia fazer o curso com outra maquiadora, ela me ensinava de outro jeito. Uma maquiadora iniciante, pegando tudo que tem pra tentar aprender. E aí, todo o curso que eu fazia era diferente. Então, era muito conteúdo de forma diferente, que eu não conseguia assimilar. E aí, a hora que era pra eu fazer, eu não sabia. Métodos de ensino diferentes, porque eram professores total. diferentes. E aí que tem, eu não sei nem se é método, mas eu acho que é a forma da pessoa ensinar, sabe? Porque o método, de onde que vem a palavra método? A palavra método, ela vem de um passo a passo. O método é igual o sanduíche do McDonald's, do Burger King. Se eu comer o sanduíche aqui em Goiânia, se eu comer lá em São Paulo, se eu comer lá nos Estados Unidos, se eu comer em qualquer lugar do mundo, é o mesmo sanduíche, porque é o mesmo método. É a mesma montagem, são os mesmos molhos, a mesma salada, é tudo padronizado. Ah, só pediu chicken, McChicken. É o McChicken aqui, é o McChicken em qualquer outro lugar. Só que aí, quando a gente ia fazer os cursos, não era a mesma coisa. Era tudo diferente, não tinha um método. Aí, o que acontecia? Eu chegava e me frustrava, porque uma pessoa me ensinou a passar a base, fazer a pele depois dos olhos, a outra pessoa me ensinou a fazer a pele antes dos olhos, a outra pessoa me ensinou a passar rímel e colar os cílios, a outra pessoa me ensinou a colar os cílios em cima dos cílios naturais, a outra me ensinou a colar na pele, o pincel você pega no final do cabo, não, você tem que primeiro passar um pó, depois você passa o blush, e aí era muito difícil, e aonde que eu olhei pro método, eu falei assim, eu quero criar um passo a passo, onde eu aplicar, fulana, ciclana aplicar, vai todo mundo seguir o mesmo passo e todo mundo vai saber o que fazer. E aí, dentro do método 6 em 30, quem é aluna do Formando Maquiadora sabe, todas as aulas, elas são divididas em passo a passo. Então, por exemplo, eu tenho um olho preto. A aula do olho preto é passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Ela tem todo o passo. E foi aonde eu entendi que o método 6 em 30, ele não era simplesmente um método. Ele era um método contido em passo a passo, onde que qualquer mulher que aplicar vai ter o resultado, vai se tornar uma maquiadora 6 em 30. Vai ganhar uns 6 anos de experiência como maquiadora profissional em 30 dias. Por quê? Porque é um passo a passo. A maquiagem que a Roberta faz é a mesma que a Mari faz, a que a Mari faz é a mesma que a Lara faz. Tanto que elas anotam. Então, por exemplo, lá do olho preto, vou dar um exemplo. A primeira parte, aplica o corretivo. Segunda parte, pega o pó de contorno e faz a parte em cima das sobrancelhas. O terceiro passo, você vem com o marrom intermediário. O quarto passo, você começa a aplicar o preto. E em cada passo tem a forma de aplicar. E aí, mais ainda, e agora você vai começar a entender por que as pessoas aprendem tão rápido, porque é um passo a passo. Então, ela aprende o passo a passo, ela aplica o passo a passo, tá tudo certo. E dentro dos passo a passo, existem vários pontos. Por exemplo, a forma como você pega no pincel. É muito difícil você chegar no curso e a pessoa te ensinar a pegar no pincel. E talvez algumas pessoas vão ouvir falar isso, balela. Balela nada. Porque se você pega um pincel, vamos lembrar da escola, se você pega o lápis e você coloca os dedos bem próximo da ponta do lápis, você fica mais forte. Tanto que tem pessoas que têm a caligrafia bem marcada, gasta bastante o lápis e tudo mais, porque você tem mais força ali. Se você pega o pincel, o lápis no meio, você tem uma caligrafia mais leve. E se você pega no final, aí que é mais leve mesmo. Tanto que as pessoas que fazem desenho, quando elas querem fazer... É bem na pontinha. Isso, só uma sombrinha, Verdade. É bem na pontinha. Então, olha que doido. Aí eu falei assim, peraí, eu tenho que ensinar as meninas a pegar no pincel. Porque não adianta nada eu ensinar elas a fazer um olho preto, se a hora que elas pegarem no pincel, elas vão borrar o olho preto. Elas vão deixar ele todo marcado. Não faz sentido. Então, aí era onde que tinha um passo a passo, mas elas não sabiam como executar o passo a passo. E aí, o método 6 em 30, o que ele virou? Ele virou o nome da técnica, a formação da técnica e a execução da técnica. Então, o nome é olho preto. A formação do olho preto são os vários passo a passos que tem em cada aula de maquiagem lá.
E a execução é como você executa cada passo. Como que você pega na esponjinha? Qual que é a força que você tem que colocar na esponja na hora de fazer a pele? Como que você tem que... A posição, né? E tem uns ângulos, 0 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus. Porque o que acontecia? A pessoa ia fazer o esfumado inferior na cliente, pegava o pincel e ia de frente, né? Tava indo ali de frente pro olho da cliente. O que acontecia com a cliente? Ela lacrimejava. Ela não conseguia ficar com o olho aberto. E aí acontecia vários problemas. E cliente lacrimejar, caramba, a gente quer morrer, porque a gente acha que vai borrar tudo. E aí eu ensinei, não, peraí, quando a gente tá fazendo um esfumado inferior, a execução desse passo, dessa formação de técnica, você tem que pegar o pincel e usar ele mais a 0 ou 45 graus da pele. Por quê? Só fica aqui embaixo. Quando tá embaixo dos olhos e movimentando aqui embaixo, a cliente mal vai ver o pincel. Então não vai ter o problema de lacrimejar ou qualquer parte que vai trazer algum desconforto. E a pessoa se sente mais segura. Porque se ela aprende a fazer, ela acha que ela vai dominar o mundo. E de fato ela vai dominar. Então aí foi onde que as meninas foram tendo um progresso muito gigante. Porque elas sabiam como fazer, sabiam passo a passo e aplicavam. E aí vem a parte mais top de tudo. O treino. A prática. Porque quando a gente vai nos cursos, a gente vê mais a prática do professor, do mentor, da pessoa que está ministrando o curso, do que nós fazermos a prática. Do que nós irmos lá e fazer. Por exemplo, se hoje eu voltasse a dar curso, eu ia fazer uma técnica. As outras duas eu ia deixar a aluna fazer ela inteira. Porque eu já sei fazer. E ela não vai aprender me vendo fazer, ela vai aprendendo ela fazer. Tanto que dentro do Formando Maquiadoras, dentro do Método 6 em 30, e só para todo mundo entender. O nome do meu treinamento, do meu curso, é Formando Maquiadoras 3.0. O nome do método que está dentro do Formando Maquiadoras é Método 6 em 30. As pessoas, quando finalizam todo o Formando Maquiadoras com o Método 6 em 30, elas se tornam maquiadoras 6 em 30. E hoje é massa que já tá virando um mega movimento, então as meninas têm muita oportunidade de emprego, tem um certificado, é bem legal mesmo. E aí lá dentro a gente passa 2 desafios por semana. E aí esses 2 desafios por semana são práticas dela. E todas as maquiagens nós avaliamos. E aí vem com a velocidade de aprendizado, com o passo a passo, com a velocidade da execução, com a maneira certa e a nossa avaliação 2 vezes por semana. Aí se você parar para pensar em 30 dias, 4 semanas, 2 avaliações, dá 8 maquiagens que ela fez. E é por isso que quando a pessoa aprende o certo e já pratica 8 vezes, ela já sabe maquiar, ela já é uma maquiadora profissional.